Olá! Hoje a gente vai entrar na pele de um tipo de detetive, assim, bem diferente. Esquece aquela ideia de sala trancada, fita de isolamento. Aqui, a cena do crime pode ser uma floresta inteira, um rio poluído, sabe? Um ecossistema completo. A gente vai usar um manual oficial da Perícia Ambiental do Brasil como nosso guia para desvendar como é que a ciência dá voz a crimes silenciosos contra a natureza. Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que se investiga um crime onde não tem um corpo, não tem testemunha, e a arma pode ser uma motosserra que já sumiu ou um produto químico que já se espalhou pelo solo? A perícia ambiental exige uma forma de pensar completamente nova. Agora, vamos pensar na escala disso. Um único ato de desmatamento ilegal pode simplesmente apagar do mapa uma área que é maior que uma cidade grande. Como é que se acha o ponto de partida no meio de milhões de árvores caídas? Isso aí exige uma combinação de bota suja de lama e, ao mesmo tempo, a mais alta tecnologia de satélite. E para encarar um desafio desse tamanho, a resposta é uma só: rigor. O Brasil criou esse manual super detalhado com um objetivo bem claro, que o próprio documento diz: padronizar a ciência. Isso garante que uma prova coletada lá na Amazônia tenha exatamente o mesmo peso e a mesma validade de uma prova coletada no Pantanal. É sobre garantir que a justiça possa ser aplicada de forma igual, mesmo na imensidão da floresta. Certo, então o que um detetive ambiental leva na mochila? Com certeza não é luva de látex iluminal. Vamos dar uma olhada nesse kit de ferramentas, que é uma mistura fascinante do rústico com o super tecnológico. Bom, aqui está a realidade do trabalho de campo. São ferramentas que exigem força, sabe? É o facão para abrir caminho no meio da mata fechada, são os sacos para coletar amostras de plantas e, claro, uma viatura 4x4 bem robusta. Porque o asfalto acaba muito, mas muito antes da cena do crime começar. É um trabalho físico bem desafiador. E aí, em total contraste, vem a alta tecnologia. Com o celular na mão, o perito pode usar um aplicativo, tipo o PlantNet, e identificar uma espécie de planta rara ali, na hora. Depois, de volta ao laboratório, softwares superpoderosos pegam centenas de fotos de drones e transformam em mapas 3D detalhadíssimos. Isso permite que a equipe de investigação sobrevoe a cena do crime quantas vezes precisar, sem nem sair da cadeira. Ok, com as ferramentas certas em mãos, aí começa a parte mais crucial de todas: ler a cena do crime. Como é que os peritos conseguem decifrar as histórias silenciosas que a terra, as árvores e os rios têm para contar? Olha só o nível de detalhe disso. Não é só chegar, olhar a destruição e pronto. Não. Cada toco de árvore é mapeado por GPS, é medido. A vegetação que sobrou ali no entorno é analisada para entender a biodiversidade que se perdeu. O solo é testado para ver se tem algum vestígio químico, algum veneno. Até ninhos de pássaros destruídos são documentados. Cada pequena evidência é uma peça desse quebra-cabeça. E quando a vítima é um animal? Bom, aí a investigação se baseia nessa definição oficial. A palavra-chave aqui é sofrimento desnecessário. Isso tira a avaliação do campo do eu acho e transforma numa análise técnica objetiva. E não importa se o ato foi de propósito ou por pura negligência. E para tornar essa avaliação bem objetiva, os peritos usam o protocolo de bem-estar animal. Basicamente, ele olha a condição de um animal em 4 áreas bem claras. Ele tem acesso à comida e à água, tem um abrigo seguro, ele está saudável? E o comportamento dele é um comportamento natural ou ele demonstra medo, estresse? É toda uma estrutura científica para dar voz a uma vítima que não pode falar. Depois que a poeira do campo baixa e as amostras são todas coletadas, a investigação entra em outra fase. É agora, no laboratório, que todos aqueles dados brutos se transformam em provas. Provas que não dá para contestar. Esse aqui é um dos conceitos mais poderosos da perícia ambiental: a análise multitemporal. O que isso quer dizer? Que os investigadores podem, literalmente, voltar no tempo. Usando uma sequência de imagens de satélite, eles conseguem assistir ao crime se desenrolando lá do espaço, mês a mês, ou às vezes até dia a dia. E essa tabela ilustra isso de um jeito brilhante. Olha só. Em maio de 2023, a imagem de satélite mostra a floresta intacta. Aí, em março do ano seguinte, começam a surgir umas estradas de acesso. É um sinal claro de que algo está sendo preparado. Chega em agosto, a área está limpa, com marcas de queimada. A sequência de imagens não deixa a menor dúvida. Ela constrói uma linha do tempo clara do crime.
Mas só saber o que e quando aconteceu não é suficiente, né? A pergunta de $1 milhão é quem? Para responder isso, os peritos sobrepõem os mapas do desmatamento com bancos de dados de propriedade de terra. Por exemplo, o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e o CIGEF, que é o Sistema de Gestão de Terras do Governo. É a tecnologia forense conectando o dano ambiental diretamente a um CPF ou a um CNPJ. Então, qual é o objetivo final de todo esse processo super meticuloso? Não é só sobre coletar dados, é sobre traduzir a ciência para uma linguagem que o sistema de justiça possa entender e, mais importante, usar. Tudo isso, todo esse trabalho, culmina neste documento, o laudo pericial. Todas as medições de campo, as análises de satélite, as avaliações de bem-estar, tudo é consolidado num relatório oficial. Esse laudo é a voz científica da floresta, do rio ou do animal dentro do processo na justiça. E essa citação, que vem da liderança do projeto, resume por que tudo isso é tão importante. Não é só sobre árvores e animais. Ao garantir um processo científico rigoroso, o objetivo final é fortalecer a justiça e proteger algo que o manual chama de proteção inegociável dos direitos humanos. Porque, no fim das contas, um meio ambiente saudável é um direito de todo mundo. E é com essa reflexão que a gente fecha a nossa análise. O trabalho desses detetives ambientais é exatamente esse. Eles são os tradutores, os contadores de histórias e os defensores científicos para as partes mais silenciosas, mas absolutamente essenciais do nosso planeta.